Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para Agricultura, trazendo mais um vídeo de análise e previsão do tempo. Dessa vez separamos a previsão por região produtora do Brasil, vamos comentar os principais destaques de norte a sul do país e, é claro, no final do vídeo, fique com a gente, vamos também responder as perguntas do pessoal aqui do YouTube. O pessoal já trazendo aí perguntas sobre a possibilidade de massas de ar polar pelo país, a gente vai discutir essa previsão no vídeo de hoje. Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ajude a gente a chegar a mais agricultores e agricultoras por esse Brasilzão, né? Mesmo em meio a essa crise, a gente sabe que o agro não para e a previsão do tempo também não. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. O penúltimo final de semana do mês de abril foi marcado ainda por chuvas mais pesadas e volumosas na metade norte do país. Em todo o centro-sul, ainda tivemos o predomínio de uma massa de ar mais seco. Tanto que se a gente vai lá para os dados de chuva observada do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vê que todo o centro-sul ficou praticamente sem chuva. Enquanto isso, os destaques para volume de água acima de 50 milímetros aconteceram, por exemplo, no sul baiano, na região de Piatã, também entre áreas do interior do Tocantins, desde Palmas até a região da Lagoa da Confusão, choveu mais de 50 milímetros ao longo do final de semana e também em algumas áreas da faixa leste do estado de Mato Grosso, como é o caso de São Félix do Araguaia, choveu mais de 50 milímetros. A gente ainda tem nas imagens de satélite, né, nuvens bem carregadas atuando na metade norte do país. Essa semana ainda começa com expectativa de chuva forte, olha só, no decorrer das próximas horas aí, principalmente no norte do Pará, Roraima, Amapá, também parte aí do Piauí e Maranhão. É nestas áreas que a semana começa com chuva pesada. Vamos falar da previsão por região do Brasil? Começando então pela região Nordeste. Olha só. Se a gente abre um mapa do modelo europeu para o decorrer dos próximos 10 dias e se aproxima da região nordeste do Brasil, a gente observa a chuva principalmente mais pesada, mais intensa e com mais altos acumulados previstas para a faixa norte da região nordeste. Então tem previsão de chuva boa ainda para a metade norte piauiense. Vamos às cidades que começam a semana aí com expectativa de mais de 100 milímetros de chuva, olha só. Campo Maior, Barras, também a região de Brejo, no estado do Maranhão, Codó, Teresina, a capital Teresina também entra nessa lista e também a capital São Luís. A gente observa que a faixa norte da região nordeste ainda está sob forte influência da zona de convergência intertropical. É por isso que a semana começa por lá, com essa expectativa ainda de chuva boa. E além disso, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, a gente viu que nas imagens de satélite tem, né, de uma certa forma, um fluxo de umidade subindo aí em direção à costa do Nordeste. Esse fluxo de umidade vai reforçar a possibilidade de chuva mais intensa e volumosa sobre áreas do leste baiano. Então, desde a região de Ilhéus até a região de Conde, também no Sergipe, tem previsão de aumento das instabilidades ao longo dos próximos 10 dias. No oeste da Bahia, a gente ainda observa entre Barreiras, Santa Rita de Cássia, essas áreas aqui principalmente ainda tem potencial para uma chuva de pelo menos 48, 50 milímetros acumulados no decorrer dos próximos 10 dias. Se a gente passa para a visão do modelo americano, esse volume fica mais ou menos nesse mesmo patamar, com expectativa de superar a casa dos 40 milímetros, tá bom? Quem deve ficar com tempo mais estável entre as áreas da região Nordeste? O interior, né? A gente vê que Petrolina, Irecê, Ceabra, a região de Guanambi, também Vitória da Conquista, toda essa parte mais do interior, aliás, ao longo aqui da bacia do São Francisco, tem potencial para menos chuva, menor acumulado de água. Então, olha só, os acumulados nestas áreas estão previstos para ser abaixo dos 15, dos 20 milímetros. Claro que, em um ponto isolado e outro, por conta da presença das áreas de instabilidade, a chuva pode acontecer de forma mais intensa. O que não dá para esperar, segundo a visão dos modelos, é uma chuva generalizada e boa para todo mundo na região nordeste do Brasil, tá bom? Com relação às temperaturas, a gente continua
continua aí com tardes bem quentes, principalmente no interior, né, da região nordeste do Brasil. Se a gente pegar aqui a região de Jacobina, no estado baiano, a gente vê uma variação de temperatura de 20 graus de mínima até 27 de máxima. Petrolina também segue na casa aí dos 30 graus durante a tarde, 22 pela manhã. E na faixa leste, né, a gente observa que toda a faixa leste nordestina também vai continuar com essa expectativa de temperatura elevada. Então, sem grandes alterações com relação à temperatura para a região nordeste do Brasil, tá bom? Agora, vamos lá para a região norte. E para a região norte do país, os grandes destaques em termos de volume de chuva ainda ficam mais concentrados no extremo norte da região. Então, olha só, principalmente ao longo da margem aqui do Rio Amazonas, a gente tem previsão de mais de 180 milímetros de água ainda caindo nos próximos 10 dias, né? A combinação de umidade e calor, a convergência de umidade sobre a região é que deve favorecer esses altos volumes de chuva, que inclusive devem cair forte também sobre o Amapá, sobre o estado de Roraima. Essa previsão de altos acumulados pode atrapalhar ligeiramente, né, as atividades de campo. Conforme a gente avança mais para o sul da região, ainda tem possibilidade de algumas pancadas de chuva mais intensas aqui ao sul do estado paraense, principalmente na divisa com o estado de Mato Grosso. Tem previsão ainda nestas áreas de mais de 90 milímetros de água. A gente sabe que nessa época do ano, algumas áreas ali da BR-163 ainda enfrentam problemas por conta, né, da estrada que é mais de chão batido, então as pessoas ficam com dificuldade para transportar, inclusive, a safra de grãos nessa região. E o cenário ainda é de bastante chuva nos próximos dias. Bom, pessoal, para a região norte do Brasil e no estado do Tocantins, onde a gente teve bons acumulados de chuva aí ao longo do final de semana, ainda tem previsão de mais chuva. Se a gente olha nas imagens de satélite, aliás, nuvens carregadas ainda estão se formando sobre grande parte do estado e para os próximos dias alguns pontos, como é o caso aqui da região de Guaraí, também Palmas, né, a capital, Centenário, também tem Nova Olinda, Araguaína, todas essas áreas aí com potencial de mais de 60 milímetros de chuva. Essa chuva deve ser bem distribuída, né, ao longo desses próximos 10 dias, cai metade agora nos próximos 5 e depois o mapa soma mais um pouquinho de chuva para o decorrer da próxima semana, tá bom? E com relação à expectativa de temperatura, né, apesar da grande quantidade de nuvens, das chuvas que estão previstas para a região norte do Brasil, o tempo segue bastante abafado. A sensação de calor ainda estará presente em grande parte da região norte do país, principalmente aqui entre o Acre e Rondônia. Olha só, a gente pode ver que a região de Porto Velho, ao longo dessa semana, ainda tem expectativa de máximas na casa dos 28 graus e a mínima não cai muito, fica ali em torno de 24. A capital Manaus também deve ter muita nebulosidade e instabilidade, mas os termômetros variando entre 25 e 29 graus. Então, ainda, né, se a gente olhar inclusive pela visão do modelo GFS também, que ele acaba calibrando um pouquinho melhor a expectativa de temperaturas, ele aumenta ainda mais esses valores aí e projeta máximas na região norte do Brasil que facilmente ultrapassam a casa dos 30 graus, tá bom? Vamos agora para a região centro-oeste do país. E no centro-oeste do Brasil, os ventos lá no alto da atmosfera vão ajudar a chuva a se espalhar, principalmente entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Olha só, por conta dessas áreas de instabilidade lá no alto da atmosfera, a chuva fica favorecida desde o norte de Goiás até o norte do estado de Mato Grosso. Então, a região de Sinop, Água Boa, Porangatu, também no estado de Goiás, Posse já em Goiás também, tem expectativa de receber mais de 90 milímetros de chuva, tá bom? Ao passo que se a gente vai um pouquinho mais para sul da região centro-oeste, entre os estados de Mato Grosso do Sul, também parte sul aqui de Goiás, a região de Rio Verde, nos próximos 5 dias a condição é de tempo mais seco. Então, a condição de chuva diminui bastante nestas áreas. E é só o fim da próxima semana que aí sim a gente pode voltar a ter alguma instabilidade nas áreas, inclusive produtoras de cana-de-açúcar de Dourados, Campo Grande, Corumbá, Coxim
e também em Rio Verde, no estado de Goiás, tá bom? Com relação às temperaturas, no decorrer dos próximos dias, o calor ainda predomina em grande parte da região centro-oeste, apesar da condição de chuva mais pesada, inclusive na região de Sinop, a gente ainda continua com a projeção de temperaturas máximas na casa dos 30 graus, né, como é bastante comum nessa época do ano. A região centro-sul aqui de Goiás, região de Rio Verde, Mineiros, Iporá, toda essa região tem uma condição aí de previsão de temperatura na casa dos 26, 27 graus ao longo dessa semana. Então, claro, o calor mais intenso está previsto para as áreas mais do oeste da região e temperaturas ligeiramente mais amenas ali entre as áreas centrais e o sul de Goiás, tá bom? Vamos agora partir para a região sudeste do Brasil. O sudeste brasileiro deve enfrentar aí uma semana ainda de tempo bastante estável entre áreas de São Paulo, a maior parte de Minas. Tem previsão de chuva em algumas áreas do oeste de Minas Gerais, mas de forma bem isolada, sem previsão de grandes acumulados. Isso deve acontecer principalmente aqui na região do Triângulo Mineiro, onde nos próximos 10 dias tem previsão de acumulados bem baixo, em torno de 20 milímetros. Se a gente passa para os próximos 5 dias, a gente vê que a maior parte desses 20 milímetros já está concentrada ao longo dessa semana por conta daquele corredor de umidade que a gente observa aqui sobre as áreas do sudeste e centro-oeste. Mas mesmo assim, os modelos não estão sendo muito otimistas com relação ao volume de chuva. E além disso, grande parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, inclusive o Espírito Santo que já começou a colheita do café, deve continuar aí com tempo firme, facilitando as atividades de campo. Para o centro-norte de Minas Gerais, olha só, Montes Claros, Salinas, Janaúba, todas essas áreas com previsão de tempo mais firme. E com relação às temperaturas, tivemos na semana passada uma queda acentuada nas temperaturas da região sudeste do Brasil. A temperatura segue bem amena em toda a faixa leste, ou seja, pega também a região metropolitana de São Paulo, o sul de Minas, a região da Serra da Mata Mineira, né? A gente tem ainda a região de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, aqui principalmente na Serra, com temperatura ainda bem baixa prevista para o decorrer dessa próxima semana. Mas claro, né, não é nenhuma massa de ar frio que vai manter essas temperaturas, e sim esses ventos que sopram do mar contra a costa, trazendo um ar ligeiramente mais resfriado. O interior de toda a região sudeste ainda com temperaturas máximas bem elevadas, passando até da casa dos 28, 27 graus, como é o caso aqui da região de Ribeirão Preto. Olha só, uma semana de máximas aí na casa dos 28 até 29. E se a gente olha a previsão do GFS, ele também mantém essas máximas na região do centro-norte paulista, na casa dos 28 graus, tá bom? E por último, vamos lá para a região sul do Brasil, trazer os principais destaques da previsão. E a região sul do Brasil ainda começa com a penúltima semana de abril com tempo firme. A mesma massa de ar mais seco que predominou ao longo do final de semana vai manter o tempo bastante estável. E olha só, ainda tem previsão de grande amplitude térmica, principalmente em áreas serranas, como é o caso da região de Lages, em Santa Catarina. Enquanto as mínimas previstas estão na casa dos 8 graus apenas ao longo dessa semana, as máximas ainda atingem os 25. Então, pouca coisa muda nesse comecinho de semana para a região sul. E a gente sabe, né, que o produtor quer saber quando vem essa virada, quando vem uma chuva que ajuda. E isso já deve acontecer a partir do próximo final de semana, tá bom? Principalmente a partir do domingo que vem. Aí sim a expectativa é de que a chuva retorne ao centro-sul do país. E áreas da região sul, aqui entre o norte gaúcho, Santa Catarina e o centro-sul do Paraná, tem previsão aí de acumulados que superam a casa dos 50 milímetros facilmente. Então, o GFS está bem otimista com relação a essa chuva, e já o ECMWF está atrasando essas instabilidades, só enxerga essa instabilidade na outra semana. Então, é importante a gente mostrar a visão desses dois modelos, porque um está um pouquinho atrasado com relação ao outro. Essa chuva deve acontecer, a gente vê que o ECMWF dá a chegada das instabilidades na fronteira com o Uruguai, mas o GFS adianta essas instabilidades, tá bom? Pensando no modelo GFS, ele também dá chuva para o milho safrinha do norte do Paraná. Então existe uma possibilidade de, até o final dos próximos 10 dias, cair mais de 20 milímetros na região. A gente vai ficar de olho nessa previsão. A gente comentou um pouquinho o que acontece também com a temperatura, né? Grande amplitude térmica ainda, áreas mais altas com temperaturas ainda bem mais baixas, principalmente no período da manhã.
E no oeste da região sul, principalmente no final da semana, a gente vai começar a ver uma elevação das temperaturas justamente por conta da aproximação das instabilidades, tá bom? E agora chegou a hora de responder as perguntas do pessoal do YouTube. Eu separei comigo aqui 8 perguntas de norte a sul do Brasil, o pessoal participando com a gente, estou muito feliz, agradeço mais uma vez essa interação e informações aí que a gente troca com todos vocês. Eu vou começar pela pergunta do Robson, lá de Coruripe, no leste alagoano, né? Ele perguntou pra gente como é que fica a chuva aí ao longo dos próximos dias. Deixa eu ver se tem a carinha aqui do Robson, ele foi um dos primeiros que mandou a pergunta. Olha, não tem foto, mas quando poderemos ter chuvas mais fortes? Então, olha só, Robson, a gente sabe que conforme a gente se aproxima do meio do ano, tem potencial para as instabilidades aumentarem em toda a faixa leste da região nordeste, certo? Isso já deve... Lembra que a gente mostrou agora por região que isso já podia acontecer no final dessa próxima semana, comecinho da semana que vem? Então, olha só, a região de Coruripe, por enquanto, fica com uma projeção aí ao longo dos próximos 5 dias de menos de 20 milímetros de água. Mas o cenário deve mudar no comecinho da semana que vem, porque são adicionados mais 20 milímetros pelo menos aí. Então a gente deve fechar esses próximos 10 dias com saldo ok de chuva para a faixa leste nordestina. Pelo menos a boa frequência, né, a persistência de instabilidades pode trazer benefícios aí para a faixa leste nordestina. A gente sabe que já tem muita gente com desenvolvimento da cana, pensando, né, nas áreas produtoras aí de toda a faixa leste do Nordeste. Nossa próxima pergunta é para a região de Tanhaçu, no centro-sul baiano. Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Juvenil. E olha só, ele falou para a gente como fica o tempo na região dele no decorrer dos próximos dias. A gente mostrou na previsão por região que conforme a gente avança para o interior do estado baiano, a condição de chuva diminui bastante. Então, por enquanto, olha só, Juvenil, na região de Tanhaçu não tem previsão de muita instabilidade nos próximos dias, tá bom? A gente pode aguardar, né, que até o final do mês ainda alguma instabilidade caia, mas a gente já viu que choveu bem até esse último dia 19 em áreas do interior da Bahia. E a partir de agora a tendência é de que cada vez mais as chuvas fiquem mais espaçadas, menos volumosas, né? A climatologia da região acaba influenciando nesse padrão. A gente vê que, olha só, o mês de abril já tem essa tendência de redução das chuvas. E se a gente avançar para maio, então, a gente vê uma massa de ar mais seco se espalhando aí grande parte do tempo. Isso deve pegar também a região de Tanhaçu, tá bom? A nossa próxima pergunta vai para o estado do Piauí, é do Daniel. O Daniel, olha só, vamos pegar o nome dele aqui, vamos ver se ele tem a fotinha. A maioria das pessoas não tem fotinha no YouTube. Eu tenho meu canal no YouTube também, pessoal, que eu coloco alguns vídeos aleatórios lá para salvar na memória. Mas o pessoal não coloca foto aqui não, olha só, o Daniel também não tem fotinha, mas ele quer saber a previsão para os próximos dias na região de Jaicós, no Piauí. E a gente vai responder o Daniel também. Porque o pessoal do Piauí já estava reclamando do excesso de chuva, né? No último vídeo a gente teve 2 perguntas que falavam quando é que a chuva vai dar uma diminuída por aqui, né? O trabalho de campo acaba sendo um pouquinho prejudicado, né? Então a gente ainda tem nos próximos dias, Daniel, mais de 70 milímetros de água previstos, né? Isso vale também para a região de Picos, Valença do Piauí, Crateús aqui no sul do Ceará. Ceará também, olha, com potencial para receber chuva boa na região de Boa Viagem, Mombaça, Milhã. Todas essas áreas aí com potencial de chuva boa ainda, principalmente por conta dessa combinação de umidade e calor e a zona de convergência bem ativa nessa época do ano aí na região. A nossa próxima pergunta, na verdade, ela vem de 2 pessoas, é um tópico que 2 pessoas ficaram interessadas aí no vídeo de hoje. Uma é o Gabriel, que sempre participa aqui com a gente. Estou devendo várias respostas de fenômenos meteorológicos para ele, a gente ainda não esqueceu, vamos produzir esses vídeos aqui. E ele fala, quando é que a cidade de Belo Horizonte vai ser atingida por massa de ar polar? E outra pessoa foi a Sara. Olha só, a Sara Nascimento, se eu não me engano. Vamos ver a pergunta dela? Olha só, gostaria de saber quando o estado de Goiás vai começar a ter influência de massa de ar polar. Ao longo desses últimos vídeos, né, ao longo desse ano principalmente, a gente vem comentando que o potencial para termos massas de ar mais frequentes, massas de ar polar mais frequentes no centro-sul do Brasil, esse ano era maior. De fato, a gente teve um frio um pouco mais intenso que já provocou geada no sul. E spoiler, no comecinho do mês de maio, entre os dias 1º e o dia 10, já tem previsão de uma massa de ar polar adentrando aí pelo centro-sul do país. Se a gente pega a anomalia de temperatura prevista para o comecinho do mês de maio, a gente consegue verificar
que as temperaturas vão ficar dentro da média em grande parte do centro-sul do país. E dentro da média, pessoal, é bem frio. Porque olha só, a expectativa de uma temperatura mínima para o mês de maio é bem baixa. A gente vê temperaturas abaixo de 10 graus em áreas das Serras Gaúcha, Catarinense, Serra da Mantiqueira, todo o centro-sul do país com temperaturas bem baixas climatologicamente falando. Então, se vai ficar dentro da climatologia, já é bem frio, já tem frio previsto para os primeiros 10 dias do mês de maio, tá? A gente vai ficar de olho se pode voltar a gear, a gente sabe que esse potencial é bem maior em áreas serranas, em áreas mais altas, mas qualquer novidade dos modelos a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? E a nossa próxima pergunta vem lá da região serrana de Santa Catarina, justamente onde pode fazer muito frio, viu? Essa pergunta é do Adenir, ele é lá de Correia Pinto, do lado de Lages, Curitibanos, Campos Novos, a região também de Palmeira, Bocaina do Sul, e olha só como vai estar frio ainda na região dele essa semana, mínimas aí na casa dos 9 graus apenas, mas é uma grande amplitude térmica, porque a máxima chega aos 25. A pergunta dele foi justamente, né, a respeito do que a gente pode esperar do mês de maio em relação a chuva e frio, especificamente para minha região. Adenir, a chuva vai aumentar no comecinho do mês de maio. Já nesse finalzinho de abril, a partir do dia 28, as chuvas retornam de forma ligeiramente mais expressiva. Olha só, se a gente avançar por semana aqui, na semana que vem, na próxima, essa viradinha de abril para maio já tem potencial para chuva boa, chuva com acumulado ligeiramente mais expressivo. E também o frio continua, é como a gente falou, nos primeiros 10 dias do mês de maio tem previsão de entrada de massa de ar polar, tá bom? Nossa próxima pergunta é para o estado de São Paulo, a região de Capão Bonito. Quem mandou essa pergunta foi o Fernando, e o Fernando comentou com a gente, né? Vamos lá para Capão Bonito. Fernando, como ficam as chuvas para a região de Capão Bonito em maio, junho e julho? Ele quer saber de uma forma geral aí no final da estação de outono e inverno. Fernando, a gente tem um inverno e um outono esse ano influenciado por uma neutralidade climática. A expectativa é de que as coisas fiquem dentro da média. Dentro da média significa a maior parte dos nossos próximos dias serem secos, frios, com temperatura baixa, principalmente pela manhã, e umidade relativa do ar também cada vez mais baixas. Os cuidados com a saúde, aliás, pessoal, têm que ser redobrados no Brasil Central quando essas condições acabam se confirmando, tá bom? Mas de forma geral, quando que pode voltar a ter principalmente uma chuva ali no estado de São Paulo, na faixa leste, né? A gente vê que para essa semana não tem nada ainda previsto. A gente vai passar uma semana de tempo seco com umidade relativa do ar baixa. Na semana que vem, quando uma nova frente fria subir aí pelo centro-sul, aí dá para esperar para a região de Capão Bonito cerca de 30 milímetros. E aí, pro decorrer do final do outono e inverno, a expectativa é essa, cada vez um espaçamento maior entre os episódios de chuva, cada vez mais temperaturas mais baixas, típicas aí da estação de outono e inverno, tá bom? A gente tem uma expectativa esse ano de um outono e inverno mais dentro da normalidade. A normalidade é frio, tempo seco, tá bom? Próxima pergunta do Valdir, de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. O Valdir deve estar esperando uma chuva, né, boa ali para a região. A gente sabe que a região sul do Brasil veio de um verão de chuvas bem anômalas, né, de instabilidades muito irregulares. Então, tanto para a região de Três Coroas, para a região de Canoas, próxima à região metropolitana aqui de Porto Alegre, toda a faixa norte do estado do Rio Grande do Sul, o ECMWF a gente viu que não dá muita chuva não nos próximos dias, ele atrasa um pouquinho a chuva, mas o GFS discorda e acaba projetando uma chuva de pelo menos 50 milímetros até o final desses próximos 10 dias. A gente vai acompanhar essa previsão, ainda está um pouquinho distante para a gente bater o martelo. De fato, vai voltar a chover na região sul, a gente só não sabe quem vai estar mais correto, quem está antecipando e quem está atrasando esses episódios de chuva, tá bom? Hoje, por conta do padrão dos ventos lá no alto da atmosfera, eu estava acompanhando uns mapas de vento previstos aí no decorrer dos próximos 15 dias. Eu acredito que a chuva chega, sim, à região sul do país, de maneira, né, mais coerente com o GFS, e a gente precisa acompanhar os acumulados que estão previstos.
Eu vou acompanhar essa previsão para vocês ao longo da semana e trago as novidades. E agora a gente vai para o estado de Mato Grosso do Sul, onde o Gabriel França quer saber a previsão para a região de Três Lagoas, tá bom? A gente já comentou um pouquinho no comecinho do vídeo, quando falamos da região centro-oeste, mas se a gente dá um zoom aqui na região do Gabriel, vê que não tem previsão de muita chuva não agora nos próximos 10 dias, tá bom, Gabriel? Agora, no próximo período, se a gente olhar para o comecinho do mês de maio, como o centro-sul do Brasil vai ter a passagem de algumas instabilidades, pode voltar a chover sim em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, tá bom? Nos próximos 10 dias, então, a gente viu que se chover mais na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, faixa norte do estado, mas vamos acompanhar porque até o comecinho do mês de maio pode ser que volte alguma instabilidade para a sua região, tá bom, Gabriel? Agora o Ezequias lá de Riacho dos Cavalos, no estado paraibano, ele contou pra gente, olha só, que teve pouquíssima chuva na região dele, ele tá preocupado, né, com a lavoura por falta de chuva. O Ezequias Vieira, que tem a fotinha aqui, e a gente vai mostrar para ele que para a região do sertão paraibano tem previsão de bastante chuva aí nos próximos dias. Tem uma massa, né, de instabilidades aí prevista para a região dele. Vamos esperar que essa chuva caia, ajude, cai também na região de Souza, de Pombal, de Patos. Tem expectativa de chuva boa aí para o sertão nordestino, tá bom, Ezequias? Agora, a última pergunta é para a região de Cealba, ou seja, aquela combinação ali entre Nordeste Baiano, Alagoas e Sergipe. Quem mandou essa pergunta pra gente foi o Vinícius Dantas. Olha só, como será o final do mês de abril, início do mês de maio, especificamente na região de Adustina, né? Essa que faz parte aí dessa localidade. Quando podemos ter chuva mais generalizada? Vamos diretamente lá para a região de Adustina para falar para o Vinícius, né, que por enquanto, no decorrer dos próximos 5 dias, não tem previsão de muita chuva. Depois disso, a região aqui de Cealba, nordeste da Bahia, Sergipe e o estado do Alagoas, aí tem potencial para pelo menos 30 milímetros de chuva. Essa chuva chega mais intensa e volumosa na faixa leste, no litoral, mas tende a adentrar um pouquinho para as áreas do interior e ajudar a quebrar essa condição de tempo seco, tá bom? E, logicamente, esperar aí que os meses de inverno que estão chegando sejam bons em termos de chuva para essa faixa leste nordestina de uma forma geral. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Continuem se cuidando muito. Desejo a todos uma ótima semana, cheia de energia positiva, cheia de trabalho, cheia de cuidado com vocês mesmos e com toda a família de vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.